Shalom, eu sou a pastora Isa, da Missão Apostólica Kadosh. Nosso livro é 1 Reis e o capítulo 14. Naquele tempo, Abias, o filho de Jeroboão, caiu enfermo. E disse Jeroboão à sua esposa: Levanta-te, rogo-te e disfarça-te, para que não sejas reconhecida como a esposa de Jeroboão. Vai-te até Siló. E eis que ali estará Aías, o profeta, o qual me contou que eu deveria ser rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães e bolos secos e um cântaro de mel. Vai até ele e ele te contará o que sucederá à criança. E a esposa de Jeroboão assim o fez. E se levantou e se foi até Siló e chegou à casa de Aías. Porém Aías não conseguia enxergar porque os seus olhos estavam escurecidos em função da sua idade. E o Senhor disse a Aías: Eis que a esposa de Jeroboão vem te consultar sobre o seu filho, porquanto ele está enfermo. E assim tu dirás a ela, porque será quando ela entrar e fingirá ser outra mulher. E foi assim, quando Aías ouviu o som dos seus pés enquanto ela entrava pela porta, que ele disse: Entra tu, esposa de Jeroboão, porque finges ser outra pessoa? Porque sou enviado a ti com notícias pesadas. Vai e diz a Jeroboão: Assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te exaltei dentre o povo, e te fiz príncipe sobre o meu povo Israel. E rasguei o reino da casa de Davi e o dei a ti. Tu, porém, não tens sido como o meu servo Davi, que guardava os meus mandamentos e que me seguia de todo o coração, para fazer somente aquilo que era reto aos meus olhos. Mas tens feito o mal sobre tudo o que esteve diante de ti, porque tens ido e feito para ti outros deuses e imagens derretidas para me provocar a ira, e tens-me lançado nas tuas costas. Portanto, eis que tirei o mal sobre a casa de Jeroboão, e cortarei de Jeroboão aquele que mija contra a parede, tanto escravo como livre em Israel, e lançarei fora o remanescente da casa de Jeroboão, semelhante ao homem que retira o esterco até que todo se acabe. Aquele que morrer de Jeroboão na cidade, os cães o comerão. E aquele que morrer no campo, as aves do céu comerão, porquanto o Senhor falou. Levanta tu, portanto, vai-te à tua própria casa, e quando o teu pé entrar na cidade, a criança há de morrer. E todo Israel pranteará por ele, e o sepultará, pois de Jeroboão somente ele virá ao sepulcro, porque nele encontrou-se algo bom para com o Senhor Deus de Israel, da casa de Jeroboão. Além disso, o Senhor levantará um rei sobre Israel que cortará a casa de Jeroboão naquele dia, que digo eu, há de ser já. Porque o Senhor ferirá Israel, como um junco é sacudido na água, e ele arrancará Israel desta boa terra, a qual ele deu aos seus pais, e os espalhará além do rio, porque eles fizeram os seus bosques, provocando a sua ira, a ira do Senhor. E ele desistirá de Israel por causa dos pecados de Jeroboão, que pecou e que fez Israel pecar. E a esposa de Jeroboão se levantou e partiu. E chegou a Tirza. Quando ela chegou à soleira da porta, a criança morreu. E eles a sepultaram, e todo Israel pranteou por ela, segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou pela mão do seu servo Aías, o profeta. E o restante dos atos de Jeroboão, como ele guerreou e como ele reinou, eis que estão escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E os dias nos quais Jeroboão reinou foram 22 anos, e ele dormiu com seus pais Anadab, e o seu filho reinou no seu lugar. E Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. Roboão tinha 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre as tribos de Israel para ali colocar o seu nome. E o nome de sua mãe era Naamá, uma amonita. E Judá fez o mal à vista do Senhor, e eles provocaram ciúme com os pecados que haviam cometido, acima de todos os que os seus pais haviam feito. Porque eles também construíram lugares altos em imagens e bosques em todo o outeiro elevado e debaixo de toda a árvore verde.
E havia também sodomitas na terra, e eles faziam acordo com todas as abominações das nações que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. E sucedeu que no 5º ano do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. E ele tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. E ele tomou tudo. E ele tomou todos os escudos de ouro que Salomão havia feito. E o rei Roboão fez no seu lugar escudos de bronze e os entregou nas mãos dos chefes da guarda, a qual guardava a porta da casa do rei. E assim foi, quando o rei entrou na casa do Senhor, que a guarda os ergueu e os trouxe de volta para a câmara da guarda. Ora, o restante dos atos de Roboão e tudo o que ele fez não estão escritos nos livros das crônicas de Judá? E houve guerra entre Roboão e Jeroboão durante todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E o nome de sua mãe era Naamá, uma amonita. E Abias, o seu filho, reinou em seu lugar.